Sejam bem-vindos ao Chat Trovão com mais um vídeo que vocês mandaram pra gente. O Linker mandou o Metal Alchemist, os dois, porque são dois, e os sistemas de magia do canal Qualquer Coisa. E vamos lá, porque isso daqui não vai ser rápido. Isso daqui definitivamente não vai ser Yeah. rápido. Olá a todos, tô aqui junto, dois prolixo, bora! Uhul! Que vamos! Tão achando que eu vou fazer piada com a quimera cachorro, né? Nananina não. Droga! Full Metal Alchemist é uma das minhas obras favoritas. Tudo começou com um mangá em 2001, que foi adaptado 2 vezes em Caraca, anime. A 2001. primeira em 2003, e que eu vou me referir a essa pelo ano, e Full Metal Alchemist Brotherhood, em 2009, que eu vou chamar só de Brotherhood. A história de Hiromu Arakawa acompanha os irmãos Eric num mundo que mistura steampunk, conceitos quase científicos, ideias místicas e tramas políticas. Tudo durante a busca pela Pedra Filosofal, um objeto lendário na história da alquimia que seria capaz de transformar as coisas em ouro, garantir a vida eterna e restaurar os corpos dos irmãos, que sofreram as consequências por quebrar uma das regras fundamentais dessa ciência mágica. Como o mangá só terminou em 2009, o anime de 2003 foi forçado a caminhar com as próprias pernas, inventando uma história própria a partir de certo ponto. Brotherhood veio então para adaptar a história de uma maneira mais fiel, mas as comparações entre as duas séries podem ir muito mais além dessa camada superficial. Ter 2 animes baseados no mesmo mangá nos deu uma oportunidade única de comparar 2 visões diferentes partindo da mesma ideia inicial. E aí a gente pode ver como isso influenciou absurdamente nas mensagens e sentimentos que cada uma delas passa. A proposta desse vídeo é entender um dos mecanismos de roteiro por trás das duas versões, e que pra mim é o ponto crucial que separa tanto uma da outra, porque justamente os pontos fortes de cada versão estão inteiramente ligados ao uso do sistema de magia da série. Aí já deve ter comentário xingando, alquimia não é magia! E não, esse não é um vídeo sobre a alquimia em si. Quando eu digo magia, eu tô usando a definição do autor americano de ficção e fantasia Brandon Sanderson. Ele não inventou isso, ele só deu nome pras coisas. Os Faz sistemas de magia são ideias que existem desde os mitos mais antigos da humanidade, e podem ser observados em praticamente qualquer história que tenha algum tipo de habilidade super-humana. Literatura não passa nem perto da minha área de estudo, então eu não posso afirmar, mas eu sinto que no geral as pessoas não discutem sobre isso, tanto que nem tem tradução para português. Não é magia dura e magia macia, seria algo como magia rígida e magia flexível, no que diz respeito às regras delas. É porque eu Aqui, penso... Pode falar. não, pode começar primeiro, daí eu desenvolvo sim. É que, bem, dentro desse conceito de magia que engloba um campo tão grande dentro da ficção, em anime a conversa de fato fica muito mais sobre falar sobre quem é mais poderoso ou quem domina melhor esse poder de magia do que falar sobre ela em si. Né? Porque o que mais se faz, sim, não de forma acadêmica, mas pelo menos de uma forma geral, é falar sobre, o personagem de Naruto ele é mais forte que o Goku. Que o Goku é mais forte que o Saitama, não sei o quê. Então fica uma conversa mais sobre uma comparação do poder fictício em si, do que de fato como funciona, ou como é expressado, ou como existe até algum material que dentro da literatura se apoiaria a ser algo similar que é feito em anime. É que aí também tem que ver vamos dizer assim, a perspectiva que tá tendo essa classificação, vamos dizer assim. Uhum. Porque, vamos dizer assim, o que você falou, sim, no coloquial, quando você tem a comparação de sistemas de magia, é muito por uma comparação de destrutibilidade. Uhum. A gente ranqueia poder, entre aspas, em nível de destruição. Sim. Sem ligar muito pros meandros, pras regras por trás desse sistema de destruição, desse poder de destruição, vamos dizer assim, né? Sim. Vamos colocar. E daí você tem esse autor, não conheço, já vou deixar claro minha ignorância aqui, não conheço a obra.
que aparentemente se propõe a classificar e a tergiversar e a conversar sobre... Nossa, eu tô sendo muito prolixo, muito chato agora, né? Desculpa, Não, gente. tá perfeito, tá ótimo. Que propõe a conversar e propõe a discutir sobre essas nuances de como esses sistemas mágicos, e aqui mágicos enquanto sobre-humanos, enquanto sistemas metafísicos, entre sistemas de poder que vão para além de questões que estão na nossa física terrena, mundana, daí a alquimia entra, né? É um tipo de magia, Sim. no caso. E discutir sobre como as regras e parâmetros mudam isso, e ele vai aplicar o Fullmetal. Super legal. Eu não sei se de fato a questão de não ter talvez uma tradução para isso nas questões nos estudos contemporâneos literários em português, vamos colocar assim, talvez seja também porque provavelmente esse livro desse autor é bastante recente, né? Uhum. E segundo, talvez não seja o foco dos estudos, uma área de foco de estudo acadêmico para ciências humanas no Brasil. Eu sinto que. Eu não sou de humanas, gente. Não sou de humanas, sou de biológicas. Mas eu sinto, pelo pouco que eu vejo, que as ciências humanas, a área de ciências humanas no Brasil em relação à literatura, ela preza muito por outros tipos de comparações, estudos da obra e para além da obra do que esse tipo de comparação. Não que não seja válida, não que provavelmente não dê para falar muito a respeito da obra em relação a isso, mas provavelmente esses dois fatores ligam de não ter uma tradução para o português, né? Uhum. Sim. Ou seja, magia é qualquer ferramenta do roteiro para dar poderes aos personagens, sejam poderes literais ou não. E isso serve para que o enredo consiga prosseguir. É o elemento da história, pode ser um objeto físico, um conceito ou poderes realmente, e que é usado pelo lado mal para causar o conflito e depois pelo lado bom para resolver o conflito. E por isso não importa muito se a origem é sobrenatural, super-humana, pode ou não ser literalmente magia e pode inclusive ser ciência ou alguma mistura de tudo isso. A divisão entre hard ou soft magic se refere a como esse elemento é estabelecido na história, e por isso ele define o caminhar da obra. Uma história baseada em conceitos hard vai ter uma cara muito diferente de uma soft, mas apesar de ter esses dois lados, é muito comum que as histórias caiam no meio termo entre os extremos. Mas o que diabos são esses lados? O lado flexível, abrangente ou soft muitas vezes é entendido como poderes sem explicação, o que não é necessariamente errado, mas induz ao erro. Bons exemplos desse estilo são obras como O Senhor dos Anéis ou As Crônicas de Nárnia. Soft Magic é perfeita para criar a sensação de maravilhar o espectador. É ideal para quando o autor quer algo grandioso, mitológico, quase divino e mágico no sentido usual da palavra. Essas histórias geralmente trazem protagonistas que não são portadores dessa magia da mesma forma que grandes personagens. Isso coloca eles numa posição humilde, com a intenção de quebrar papéis sociais. É o pequeno hobbit quem salva o mundo. O alquimista que no começo da história cometeu um pecado, pagou o preço por isso, insiste nesse tabu, é quem descobre o segredo que nenhum outro alquimista jamais imaginou. Quando essas histórias são contadas pelo ponto de vista de personagens sem acesso ao poder total do sistema, isso aproxima o leitor para ir aprendendo junto com os personagens. Cada descoberta é uma nova surpresa, porque a magia pertence ao universo da história, e os personagens só entram em contato com uma parte dela que é relevante, mas ela continua existindo além do que é contado pra gente, então deixa essa sensação de que tem algo muito grandioso por trás. O lado rígido, regrado ou hard parece que foi escrito por um advogado. Ele é inteiramente definido por regras e foca muito mais no funcionamento dos poderes. Séries como Avatar ou Hunter x Hunter são exemplos perfeitos disso. Inclusive eu tenho um vídeo inteiro sobre Nen, a magia de Hunter x Hunter, analisando dessa forma. O foco do Hard Magic é no custo, nos métodos, na busca pelos elementos que farão um certo poder funcionar. E justamente
justamente a quebra de regras é o conflito central de muitas dessas histórias. O conceito mais importante em Full Metal Alchemist é a lei da troca equivalente. Para construir uma coisa, você entendi precisa onde ele quer desconstruir outra coisa parecida. Em seguida, vem a Pedra Filosofal, que permite ao alquimista ignorar a troca equivalente. Transmutação humana é proibido. O que inicia essa história toda são os irmãos Eric tentando transmutar a própria mãe de volta à vida. Ao contrário do Soft Magic, a magia aqui é o uso específico de um elemento do universo. É preciso treinamento e técnicas muito bem desenvolvidas para tocar em parte desse poder. O Nen, os elementos, a alquimia são todas partes do universo dessa história, mas a magia aqui é a maneira de manipular isso. A gente se sente muito mais em controle, parece que a gente sabe como as coisas funcionam e o que pode ou não pode. Ou seja, Full Metal Alchemist tem os dois tipos de magia. Sim. E por isso eu volto a dizer que ter dois animes é uma oportunidade única até onde eu conheço. Porque, Deixa eu só terminar essa... curiosamente, cada uma das adaptações escolheu um desses dois lados desde o começo. Sim, sim. É porque o que Fullmetal, ele é diferente de, eu acho que, muitos parâmetros que a gente tem, principalmente de adaptação de anime, é que o Fullmetal Alchemist, ele foi, de fato, adaptado. Tipo, é bizarro isso, né? Mas ele é uma adaptação. O primeiro, o Fullmetal clássico, que a gente geralmente chama, que foi feito pelo Mizushima, ele propôs a ideia de adaptar a história da Arakawa de uma outra perspectiva, de uma outra ideia, com outros parâmetros, com outras ideias. E isso é ótimo, porque o que menos a gente tem no mundo dos animes são diretores, roteiristas, o pessoal que está adaptando, ter liberdade para adaptar. Porque isso daí, não apenas no sistema de magia ou coisa do tipo, mas existe um mar de diferença entre mídias. E quando você faz uma história aí de uma mídia para outra, você tem N fatores diferentes que vão dificultar ou facilitar a sua transmídia. Seja para uma obra que, ela venha de um livro e no livro ela precisa narrar muito e na adaptação em filme ou em anime ela pode mostrar, né? Ela pode fazer o show don't tell, né? Porque ela tem o recurso para tal. E muitas vezes algumas adaptações não têm essa habilidade ou essa facilidade ou essa qualidade em de fato fazer essa transmissão. Então tem muito anime, principalmente hoje em dia, que são adaptações de visual novel ou light novel para anime, que é majoritariamente texto, e tudo é feito pelo texto. Quando vira anime, eles esquecem que você não precisa só do texto, você tem áudio, vídeo, você tem atuação, né, animação, você tem muitos outros fatores que te ajudam e auxiliam a contar aquela história, em trazer o texto. E o que acontece? Uma cena de luta, uma cena de monólogo, uma conversa, um monólogo expressivo, ele vira de fato um monólogo. Ele só fala. O personagem tendo narração, o personagem falando a narração, a redundância das informações em texto do personagem só falando ou narrando algo. E aí você tem algo travado, algo que não vai, algo que só tá macetando o texto na tua tela. E aí você não tem uma adaptação, você tá tentando fazer literalmente a mesma coisa em outra mídia. E além disso, você tem a própria perspectiva do autor, ou do diretor, ou do roteirista, que tá adaptando aquela história e podendo fazer determinadas alterações que façam sentido para aquela nova mídia, ou para contar uma história diferente, uma história que seja similar, que pode ser mais interessante, ou que seja diferente, de qualquer forma, em sua adaptação. E, cara, não tem muito disso, infelizmente. Então, é aquela coisa, né? Nesse sentido, as adaptações ocidentais têm essa característica que difere muito das japonesas, que é essa liberdade para, de fato, ter uma adaptação. Sim. Não que a simples transliteração, como a gente vê de uma obra de mangá para anime, né? Você usa literalmente um mangá de storyboard, constrói um anime todo chapado em cima disso, não seja um tipo de adaptação, né?
mas é uma adaptação pobre. É uma adaptação mais muito restrita e que não se utiliza de fato de toda a possibilidade que a mídia audiovisual tem para contar aquela história que a mídia quadrinhos não tem. Sim. Inclusive, às vezes, nem sempre a maior quantidade de sensações que uma mídia audiovisual pode transmitir se reflete numa maior facilidade para adaptar uma obra que tem menos sensações. Vamos dizer assim, no anime, a animação como uma obra audiovisual é visão, animação, movimento, também é visão e áudio. Você tem dois sentidos sendo estimulados durante a adaptação da obra. O mangá é um só, é a visão e é uma visão de algo estático. Não necessariamente a visão de algo dinâmico torna mais fácil de adaptar. Eu tenho um review muito legal que eu vi esses tempos, que é do Quadrinhos na Sarjeta sobre Rosa de Versalhes, sobre a animação de Rosa de Versalhes, e falava um pouco do mangá de Rosa de Versalhes, que ele falava, olha, em termos de artísticos, de passar sensações, o mangá é às vezes até superior. Porque a forma como Rosa de Versalhes utiliza o enquadramento, etc, 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 para passar a história, é superior, muitas vezes, no mangá. Porque ele se utiliza do formato de uma forma muito mais maestral do que a animação se utiliza do formato audiovisual. São adaptações difíceis, você não consegue passar um para um, etc, etc, etc. E por isso que a gente reclama tanto, por isso a gente é chato pra caralho em toda review de anime, em toda a santa temporada, ficar batendo no todo santo mesmo ponto de que como existem más adaptações. Sim. Mas, voltando aqui, né, pro tópico principal do vídeo, do React, é interessante como esse autor, o chat falou aí que ele é um professor universitário, e é interessante como você vê a visão universitária de metodologia científica na definição dele de magia flexível e magia rígida. Porque o que define é método. Se a foco da narrativa é sobre métodos e sobre quebrar métodos, é magia rígida. E o foco da ciência é rigidez. Por isso que a gente tem essa associação de hard magic com coisas mais, vamos dizer assim, calculadas, mais científicas, mas o foco é método. Se o foco é método, se o foco é quebrar o método, se o conflito é sobre quebrar esse método, é rígido, de certa forma, resumindo aqui. Se o foco é mais flexível, mais mitológico, mais metafísico, a magia é algo metafísica naquele mundo, que transcende aquele mundo, tá para além, é flexível e tudo mais. É um comentário legal, como você vê essa adaptação de um conceito, né? Porque a ciência é sobre método e ele joga isso para analisar de forma científica, vamos dizer assim, formas de contar narrativas sobrenaturais ou mesmo narrativas de maneira geral, os elementos narrativos, vamos dizer assim. E mais do que isso, provavelmente já adiantando pontos que ele vai falar no vídeo, de fato, a escolha por um ou por outro vai modificar muito a perspectiva de como você vai tratar os personagens ou como os personagens vão interagir com os elementos daquele mundo e até como determinadas questões emocionais ou questões de construção de roteiro vão interagir. E aqui eu acho que é difícil achar um exemplo tão interessante para explorar esses dois do quanto Fullmetal, porque realmente o clássico, a gente falava do clássico, desgraça pouco é bobagem. Sim. E o que a gente falava do Brotherhood? Maldito mapa criminal que tá tudo na nossa cara. Tá jogando truco com as cartas na mesa. Tá jogando poker com as cartas na mesa. E blefando. Mas eu tô vendo que você tá com a carta tal. Não tô. Não tô. Não tô, mas eu tô vendo. Mas tá bom, acredito. O personagem mesmo sabia. Mas é muito louco porque o próprio Mizushima, ele fez uma ideia fantástica de adaptação. Porque, de fato, ele pegou o Fullmetal e tornou ela uma história muito mais sobre tragédia. O clássico é muito mais sobre tragédia, impotência,
penitência, o revés de escolhas. Uhum. E o Brotherhood é muito sobre a sua escolha de manipular aquilo que você tem em mãos. O quanto você... até onde a sua moral vai em manipular aquilo que você tem controle. E manipular as pessoas que você tem controle. É muito mais uma exploração disso. E é fantástico, inclusive, essas duas diferenciações. O que o Mizushima faz pra frente, dentro, quando começa, de fato, a desmembrar a história, tem algumas situações complicadas, porque o clássico, ele tem problemas sérios em completude. Ele tem um problema seríssimo, principalmente com o filme lá de... Qual que é o nome do filme? Conquerors of Shambhala? Alguma coisa assim. E quando você vê que, tipo, a obra ela tem um problema seríssimo em conseguir fechar por N fatores de projeto. Mas como ele, desde o começo, vai tecendo a sua interpretação de mundo, a sua interpretação de personagem, como ele consegue trazer momentos que tem comparações claras de um pro outro, e como ele torna a coisa muito mais trágica, muito mais pesada, assim como ele falou no começo aqui, né, ele pegando o gancho da Nina, a comparação dos dois animes Nossa. é brutal. É brutal. O Irie, ele traz uma visão muito mais direta ao ponto em ação e execução. O Mizushima, o Irie, no caso, é o diretor. Ele não dirigiu todos os episódios, mas quando eu falo diretor, alguém que é o cabeça-chave daquele projeto. Muitas vezes. O Irie, ele traz uma visão mais direta ao ponto, assim como no mangá. Tipo, esse evento, tal, foi. O Mizushima faz você sofrer. Faz você sentir. Ele te mastiga. Acontece com a Nina, acontece com o My Hugs, acontece com toda a tragédia da história. Ele te mastiga. Com todo mundo. Exato. Ele te mastiga. Ele vai fazer a cena pra você ficar triste, pesado, pra aquilo doer na alma. E ele é bom em fazer isso. Uhum. Enquanto no Brotherhood não tem muito sobre isso. O que te baqueia muitas vezes é o próprio conceito, é a história, é a tomada de decisão dos personagens, não a própria cinematografia. Não que o Brotherhood não seja bem produzido, muito pelo contrário, é excepcional. Mas é muito sobre essa visão de como você vai adaptar essa história, como você vai, de fato, ajustar a sua animação, a sua direção, sua coloração, tudo que você tem em controle pra contar aquela história. Porque direção também é texto. Trilha sonora também é texto. Tudo é intenção. Então você também gera isso de acordo com os recursos que você sabe manipular. E, aí, outro ponto. O que pra Fullmetal foi excelente é que os dois são ótimos de produção. Os dois conseguiram trazer o que eles quiseram trazer, né? O que eles conseguiram produzir dentro do seu projeto. Então, não é, porra, aquele momento tá esquisito porque você claramente vê que não teve recurso, não teve tempo, não teve um controle, um ajuste fino pra fazer aquela sequência, aquele episódio. Que muito acontece em anime de temporada, que muito acontece em animes em geral. Às vezes você não tem uma boa staff, você não tem uma boa equipe, você não tem tempo, e aí a sua história, né, o seu anime não vai ter uma boa qualidade geral. Impossível. Como que você vai contar uma boa história se você não tem boas ferramentas para tal? Impossível. Tô datando esse vídeo, o que a gente tá vendo em Beginning After the End dessa temporada. É impossível você contar uma boa história, mesmo que, independente da qualidade do material original, mas é impossível você contar uma boa história se você não tem uma boa produção. Outro bom exemplo que a gente vai ter, eu espero que o bom exemplo de contraponto a ele seja ele mesmo em breve, é o que acontece com o Bookworm. Oi, meu queridinho. Meu coração destruído toda santa vez que citam o coitado da terceira temporada, e meu ódio profundo à direção daquele anime. Pois é, cara. Infelizmente, é o exemplo da casa. Você tem uma história maravilhosa em seu material original e você tem um anime horrorendo.
cafajeste, que não tem como você contar uma boa história se você não tem ferramentas para tal, se você não tem uma boa produção. Então, Fullmetal, felizmente, ele teve essa possibilidade de existir nessas duas visões de duas pessoas diferentes, né? De duas equipes diferentes. E fazer coisas diferentes com isso, cara. Então, que bom. Fico feliz que Fullmetal tenha sido agraciado com 2 bons projetos. Então, e nessa questão também, então, nossa, aquele momento que sua cabeça pega e foge, desculpa. Sem problema. É aquela Obrigado, Cloyster, obrigado por ser contagioso. Continua, desculpa, depois eu lembro o que eu ia falar. Tudo bem. A versão de 2003 dedica os primeiros 5 minutos do primeiro episódio a mostrar o backstory do Ed e do Al. A narração já comenta sobre a alquimia, a troca equivalente, enquanto tudo brilha dourado e com uma música grandiosa. Nossa, e do nada a essa música cena é muda e maravilhosa. fica tudo escuro. O nosso primeiro contato com essa história é chocante. Tsushima, você é Uma coisa ridículo. grotesca, criança gritando, perna faltando. Você Os é um primeiros monstro. 5 minutos Você é um da monstro. versão de 2003 se resumem em o que tá acontecendo. A gente não faz ideia, é tudo muito grandioso e confuso pra gente. Brotherhood também tem os 5 minutos iniciais completamente diferentes do começo real do mangá. Esse personagem consegue congelar e ferver a água no corpo das pessoas. A única fala dele esse tempo todo é dizendo que são as duas propriedades físicas da água. A primeira cena com o Ed é ele fazendo uma transmutação sem círculo, e pela reação do cara você já percebe que isso é importante de alguma forma. Quando ele não consegue ferver ou congelar o braço do Ed porque ele é robótico, o cara automaticamente chega na conclusão disso tudo. A habilidade de transmutar sem um círculo, mais a falta de um membro do corpo, só pode significar que o Ed cometeu o maior tabu da alquimia. A regra é clara. Parece pouca coisa, mas como eu disse, as duas versões desde o primeiríssimo ponto delas já decidiram o sistema que elas iam usar. A versão de 2003 quis interpretar Fullmetal Alchemist como Soft Magic, uma história de mistérios e revelações grandiosas. Algo mágico e maravilhoso, muito além do que simples seres humanos podem imaginar. Brotherhood já olhou pelo lado Hard Magic, uma história de ações e consequências. A parte mágica é só uma ferramenta desse mundo, usada com objetivos muito claros e determinados pelos personagens. E as duas coisas funcionam super bem porque Fullmetal Alchemist, no plano geral da história, é essas duas coisas. Pode falar um pouquinho? Sim. E aqui a gente já desmente uma coisa que todo mundo, a gente fala, ele mesmo falou no começo. A história estava seguindo o material original e se divergiu a partir do momento que não ia ter como continuar. Mentira, elas começaram diferentes, com propostas e perspectivas diferentes desde o começo. Sim. Isso Desde é uma coisa, o primeiro minuto. isso é uma coisa que a gente já falou quando a gente estava vendo o clássico. Eu vi que teve, eu acho que foi o J. Pedro falou que a fandom prefere que chama pelo ano e tudo mais. Desculpa, hábito. A gente vai chamar o primeiro de clássicos e o segundo de Brotherhood por hábito, mas vamos lá. Desde quando o fandom diz alguma coisa? Uou! Hã? E desde quando a fandom diz alguma coisa, rapaz? Bom, dizer eles dizem muitas coisas. Exatamente. Dizer todo mundo pode falar, agora também Exato. pode escutar também, né? Dependendo do que Exatamente. dizer, né? Hora se não são as atitudes das minhas se não são as consequências das minhas atitudes. Eu Tô vou- falando, também vou ouvir coisas. Eu vou falar pra fandom. Vocês estão... Cadê vocês fazendo seus bots pra tirar Frieren do primeiro lugar do mal? Vai lá. Vai lá. Maldade. Mas voltando pro... Maldade não. Voltando pro ponto. Isso é um ponto muito interessante, que já tira uma mística muito interessante e já também tira um ruído de interpretação que muita gente que não gosta do clássico coloca. Tipo, não, até onde estava seguindo, depois divergiu, pior. Não. E é uma coisa que a gente já falou nos reacts. Então, para quem ajuda aí o Thunder financiamento, tem aí os reacts, pode ver ali, recomendo. A gente reagindo aos dois prolixos falando pra caralho. Nossa senhora, foi Mas uma no saga. final do... Hã? Foi uma saga, foi legal. Foi bom Recomendo. demais. Recomendo. Ajudem o Thunder e vejam.
a gente já percebe isso. Quando a gente terminou o clássico, a gente já percebeu. Tudo aqui foi montado para o ápice que teve no final. Para aquele final. Sim, provavelmente a impossibilidade do anime terminar a tempo, vamos dizer assim, o do mangá terminar a tempo do anime terminar, provavelmente já fez com que o Fullmetal Alchemist clássico já fosse planejado desde o começo para ter um final diferente. E isso, se você prestar atenção, já é nítido e estruturado desde o começo, tanto pelo ponto que ele está falando ali, como pelo ponto dos personagens, das funções que dão para o personagem. Ali onde tem a igreja, o conflito lá do Deus Leto, onde é que era? Em Liori. Liori, que aparece a Rose. A preferida Ali, do Mizushima. a preferida. Então, outro ponto. O foco do personagem, de companheiro. Hã? O evento canônico do Mizushima. É o efeito canônico do Mizushima. Mas você já percebe um outro cuidado com a adaptação muito interessante no clássico, e isso é algo para se elogiar, que com certeza na perspectiva de não ter uma história fechada e precisar fechar o anime, eles já construíram toda uma narrativa e toda uma perspectiva diferente em relação à obra, coisa que o Brotherhood foi pro outro lado. E talvez por não ter um final fechado numa obra que no mangá provavelmente já estava se metendo em termos aritméticos, vamos dizer assim, nesse quadro criminal que a gente elogia tanto no Brotherhood, o Mizushima, ou talvez por ser mais facilidade dele, não sabemos, o cara teve a liberdade de construir o clássico da forma como foi construída, ele preferiu deixar as coisas mais flexíveis em termos de poderes e de construções dessa parte metafísica, dessa parte mística, dessa parte alquímica do mundo, pra focar em personagem. Pra focar no desgraça, pouco é bobagem. A gente vai ficar falando desgraça, pouco é bobagem pra falar do clássico, porque se você não viu o Full Metal clássico, veja, desgraça, pouco é bobagem. Sim, sim. E é muito bom, cara. É muito bom essas diferenças. É muito bom ele ter essa proposta, porque ele pôde ter essa proposta, ele pôde trazer essa proposta. E preferências, obviamente, vão ter. Mas eu não gosto do clássico, eu gosto do Brotherhood. Enfim, isso realmente acontece. E querendo ou não, infelizmente, o clássico ele tem uma completude menos fechadinha, né? Ele é menos redondo do que o Brotherhood, porque o Brotherhood é putaria de roteiro. É putaria de roteiro. Mas, infelizmente, ele tem algumas manchas ali. Até é engraçado pensar como o clássico, ele começa meio muito redondo, muito assertivo, muito, sabe, mandando bem pra caramba no que ele tá fazendo. Salve alguns episódios esquisitos, mas ainda assim, nada que atrapalhe necessariamente. E o final, ele, de fato, tem é mais abrupto, mais corrido. Aí vem o filme e degringola tudo. E o Brotherhood é o contrário. O começo dele é estranho. Os episódios, eles são muito rápidos, abruptos, acontecimento em cima de acontecimento. Você tem o terceiro episódio, que é, inclusive, de Liori, que é do diretor de Shumatsu no Valkyria. Péssimo aquele episódio. Ai, meu Deus, aquela direção daquele episódio meio... não é um episódio ruim. Já tava telegrafado há décadas, Thunder. Nossa, não é... Caraca, mano, pelo amor de Deus. É um episódio alienígena para Brotherhood, inclusive. Alienígena. E aí, ao longo do tempo, quando passa todos esses 14 primeiros episódios, que ele meio que faz um recorte de tudo que o antigo também fez... e aí ele, de fato, começa... Não que ele começa, mas ele engrena. Nossa, dali pra frente é uma obra excepcional, extremamente redonda, extremamente bem feita. E aí você tem um final que é só crescente. Então isso também ajuda a você ter uma percepção melhor. Porque uma obra que começa bem e termina meio meh, você geralmente não tem um gosto tão legal, um apego tão legal, quanto uma obra que começa meio meh e termina absurdamente bom. Não que o Brotherhood tinha começado meh, mas ele claramente melhora e lapida de um jeito excepcional e se torna uma obra memorável. Mas, de novo, 2 projetos, 2 realidades, 2 ideias, 2 interpretações.
consequência de optar por soft ou hard magic é como isso afeta a construção de mundo da história. Para obras soft, é essencial que o mundo seja igualmente mágico. Ele vai ter lugares misteriosos, fantásticos e impressionantes. E ameaçar esses lugares é parte das intenções do mal nessas histórias. O mundo corre perigo. Hard Magic, por outro lado, define o mundo da série. Os sistemas políticos giram ao redor desse elemento, criando castas sociais com acesso literal e figurativo a partes do mundo que pessoas normais não podem ter. Só Hunters licenciados podem ter acesso a certos lugares ou certos privilégios. Os não dobradores se sentem oprimidos pelos dobradores. Os alquimistas regulamentados pelo Estado estão automaticamente alistados no exército. O mal em histórias hard ameaça o status quo. Ele manipula a sociedade por trás dos panos. Ele tem interesses que vão contra o bem-estar do cidadão frágil que não se utiliza desses poderes. A parte política no mangá e em Brotherhood é o que rege a história. A Mestris é uma nação soberana que invadiu Ishval e cometeu um genocídio naquela terra. Lá pro meio da história a gente descobre que até essa camada superficial de guerra é só uma cobertura para um plano secreto muito maior, envolvendo justamente o bem-estar dos cidadãos de Ishval e depois da própria Mestris. Toda a história de Fullmetal Alchemist é orquestrada pelo mal, e todo esse universo é construído em cima das consequências e efeitos disso. A versão de 2003, por não ter seguido o mangá nesse quesito, pôde focar muito mais em construir um mundo rico e interessante. Boa parte dos episódios envolve os irmãos Eric chegando numa cidadezinha nova, com uma história própria, e ser um alquimista é visto como algo raro, que não tá ao alcance de qualquer mero mortal. O alquimista vilão da semana geralmente tem um poder muito diferentão, seja da vida a bonecas, transmutar o próprio ar, alguém tentando criar uma pedra filosofal. São sempre questões envolvendo uma parte desconhecida da alquimia, coisa que nunca faria sentido em Brotherhood. Pelas regras básicas que o sistema hard estabelece, seria impossível transmutar almas. Animar corpos sintéticos inclusive envolve o uso de uma pedra filosofal, que por sua vez não é nem concebível a ideia de alguém criar um protótipo, uma pedra incompleta. O anime de 2003 só permite que tudo isso não soe estranho, porque desde o começo ele coloca na nossa cabeça que importa muito mais o desenrolar das coisas e não o método por trás delas. E independente se esses acontecimentos estavam no mangá ou não, se deveria aparecer nas duas adaptações ou não, a questão é que só a versão de 2003 focou em criar esse sentimento ao redor da história principal. Brotherhood foi direto pra parte política, ficou só no que importava pra trama, e por isso deu aquela impressão de ser corrido demais. A melhor oportunidade que a gente tem pra comparar diretamente os dois animes tá no que seria o verdadeiro começo dessa história se a gente olhar pro mangá. Todos os acontecimentos na vila de Heoli são o primeiro contato que a gente tem com a versatilidade da alquimia. O Al transmuta um rádio perfeito porque todas as peças já estavam lá, ele só precisou reordenar elas. Ver o Padre Cornelo transformar flores em minerais, prometer a vida eterna, tudo isso quebra a lei da troca equivalente, o que só pode indicar a presença de uma pedra filosofal. Toda a influência que a igreja tem nessa vila é porque eles entendem as regras e as pessoas não, então faz tudo parecer um milagre. Na versão de 2003 a gente tem elementos gritantes de um sistema soft. Só de chegar na cidade já tem uma fonte de vinho, o milagre mais famoso de Jesus e que ignora completamente qualquer princípio de troca equivalente. Mas essa versão vai além. O Cornelo transforma um toquinho de madeira numa estátua, dá vida para um pássaro morto, e depois para a própria estátua. Mexer com vida é algo que nem a pedra filosofal permite no sistema Hard Magic, mas no Soft sim. Vida é um conceito misterioso, místico, incompreendido. Então, sei lá, talvez esse objeto tão desejado que é a pedra filosofal seria capaz de interferir nisso. A pedra filosofal nessa versão inclusive promete aumentar os poderes do alquimista e talvez devolva os corpos para os dois. Tudo é muito menos compreendido. Daí aquela ideia de que Soft Magic é poderes sem explicação. Mas não porque as coisas são mal explicadas, é porque o mistério é parte essencial da trama. Quando a gente vê o Cornelo transformar o chão em areia só com um gesto
Exposto, ou o namorado revivido da Rose, esse símbolo misterioso e esses personagens enigmáticos. Tudo isso é pra maravilhar a gente e deixar meio perdido mesmo. A força de um sistema soft tá justamente em tudo ser possível, mas não de qualquer jeito. A nossa compreensão fica limitada ao que é mostrado pra gente, ou ao que a história indica que pode acontecer. No Faz sentido porque, como ele disse, uma coisa não é preto no branco também. Você estabelecer um conceito de soft ou hard não quer dizer que sua história vai ser 100% focada só nisso. Até porque as próprias explicações do Fullmetal que existem nos dois, sobre troca equivalente, coisas do tipo, ainda assim respeitam ou tendem a respeitar esse princípio ou outros princípios da própria escala de poder criada. É que, de fato, no clássico, isso é muitas vezes jogada na janela para fazer uma cena, fazer um momento, fazer uma situação ou até extrapolar a própria regra. Tipo, não pode. Beleza, mas agora você tem a pedra filosofal e ela pode tudo. Então eu posso tudo. Foda-se. Então, assim, é que o conceito que ele tá colocando de sistema de magia rígida e flexível, ele é uma caixinha muito específica. Então, obviamente, qualquer obra vai usar um pouco dos dois. Quer dizer, qualquer obra não. Às vezes, com certeza vão ter obras que vão estar mais nos dois extremos, mas quando se trata de literatura, e aí a gente pode falar de animes também, quando se trata de arte, nenhuma arte está presa em caixinhas muito bem delimitadas, a gente facilmente vai encontrar obras que transitam entre esses extremos definidos por esse autor que ele colocou ali, e o próprio Fullmetal é um desses, mesmo na sua primeira versão, na versão clássica. Você vai ter ali momentos em que você vai ter regras muito bem delimitadas em relação à alquimia, a próprio maravilhamento em relação a essa alquimia impossível, essa alquimia grandiosa que coloca ali em Liori é por uma regra pré-estabelecida muito bem rígida sobre os fundamentos específicos da alquimia. Dito isso, não só o Cornelius, ou outros personagens ali que aparecem com pedras filosofais, inclusive é engraçado como o que mais a gente acha no clássico é pedra filosofal, protótipo pra tudo que é lado. Qualquer vilão da semana tem um pedacinho de pedra filosofal ali praticamente. E também é explicável, né? Porque, de fato, é o que os homúnculos estavam fazendo naquele rolê. Sim, sim. Mas vamos dizer assim, os próprios alquimistas que não têm as pedras filosofal, se você compara as alquimias, se você compara o poder de destruição, vamos colocar assim, o clássico é muito mais destrutivo. Você vê o Ed criando ratos de água, canhões de água gigantescos em prol da piada, mas ele faz isso corriqueiramente. As alquimias ali, criar paredes muito maiores, é tudo muito mais grandioso em todos os aspectos. Não só esse exemplo do Cornelius que ele deu, mas toda a alquimia ela é muito mais flexível. O uso dela é muito mais flexível. E volta no que eu comentei do começo. É algo metafísico, é algo que não é regido por método específico. É mais flexível no que você pode fazer. Já no Brotherhood, as coisas são regidas por método, são metodologicamente colocadas, tanto nessa questão política também. Existe método, existe regra, tudo é muito bem delimitadinho. Aqui no clássico, não precisa, porque a ideia, a perspectiva de colocar as coisas é outra. E a questão da pedra filosofal é interessante como o MacGuffin, que ela é nos dois, né? Pedra filosofal é um gigantesco MacGuffin, vamos conviar. É esse objeto que é citado na obra toda, que é procurado pelo vilão, pelos mocinhos, ele é fonte de alguma coisa que é desejada, ele é citado o tempo todo, e ele é o objetivo de alguma forma, seja do herói ou do vilão. Mas a forma como esse MacGuffin é colocado na narrativa e utilizados, de fato, são bastante distintas, porque pela própria definição. Opa, Morreu o microfone aí? coisas estão caindo aqui, desculpa. É... Mão batendo, gesticulando e batendo em tudo. Te Desculpa. entendo. Onde é que eu tava? Do MacGuffin da pedra. O MacGuffin. No clássico,
se a memória não estiver colocando, você tem quase que um fetiche em relação a ela, porque... Mas aqui no quesito de definição mais basal da palavra, como um objeto que você atribui poderes mágicos e fantásticos e adula aquilo. Porque tudo é pedra filosofal, a mística, isso, e esse objeto especial que vai conferir poderes mágicos e essa coisa suprema e metafísica, etc, etc. Ele é quase que um fetiche. É, Colocado na obra. de fato. É um feitiço, vamos colocar assim, se você pegar a etimologia da palavra básica. Uhum. Eu tô muito chato e prolixo, né? Desculpa. Não, tá ótimo, perfeito. É... E no Brotherhood tem isso também, tem, mas ele é muito mais... As pedras filosofais são um recurso muito mais escasso. São um Uhum. recurso muito mais... Até novamente, pela conceituação do que é a pedra filosofal nos dois. E por que ela foi criada, e como ela é criada, e como é criado os homúnculos, e para que servem os homúnculos, isso acaba ficando muito mais restrito, e essa restrição, a hora que você restringe um aspecto da narrativa, você dá mais tempo, mais palco para os outros restantes que você quer colocar, e no caso a trama política ali, que era o foco do desenvolvimento. E é interessante também o que ele colocou no mangá, eu não li o mangá de Fullmetal, mas como a Arakawa escolhe um terceiro caminho para começar, que é começar do aspecto prático, Uhum. que é alquimia. Que esse negócio é diferente e tal. A gente começa por uma coisa mais corriqueira, mais mundana. E é interessante como os animes, eles começam de uma forma soft, vamos dizer assim, de grandiosa, de poder, vamos dizer assim, nesse sentido. De uma forma mais maleável da alquimia, mostrando os potenciais máximos. Uhum. Mas eles se divergem logo em seguida e Arakawa aparentemente começou por um negócio super mundano, tipo, consertar um radinho aqui. Deixa eu mostrar como funciona a base do sistema, depois a gente extrapola. Pois é, tanto que é curioso o Mizushima ele escolher te chocar com os seus próprios segundos, os seus primeiros 5 minutos. É. Mas olha como ele é gênio. O cara é foda. Ele te traz um show-off de 5 minutos pra já começar a Fullmetal com o pé na porta. Ele fala, então, essas duas crianças fizeram uma magia muito louca, tentaram renascer a mãe, criaram uma criatura muito do demônio, macabra, e perderam seus corpos. Você já está ali dentro. Você já tá naquela obra. Sim. Enquanto o Brotherhood, ele começa olha, você tá ligado? Os seus shonenzinhos de porrada, que tem magia, que tem o vilão, que tem militarismo. A gente também tem, olha aqui! Olha o cara de gelo e fogo destruindo a central e dando tiro. E olha algo grandioso com poderzinhos shonens acontecendo aqui. Tanto que quem pega, digamos assim, a linha... A linha principal primeiro é o próprio clássico. Porque depois ele dá a paulada, ele já mostra a Liori. E aí ele começa a fazer que nem Arakawa fez. Só que aí, depois do radinho, ele começa a extrapolar. No Cornelo, por exemplo, ele extrapola tudo. Porque o Cornelo, com o Arakawa, é muito parecido com o que acontece no Brotherhood. É algo mais direto. Lá no clássico, não, ele discorre, ele pega e estica, dobra, modifica, cria um monte de planos e ele vai usando de muitos outros artifícios. Ele dá mais intensidade para os problemas da Rose, ele fala sobre o namorado dela, ele fala sobre como o Cornelo tá manipulando todo mundo, como ele utiliza a fé. Ele torna um plano muito mais desdobrável ali. É muito menos prático, como acontece com o Arakawa e como é com o Brotherhood. E isso é ótimo! Porque, literalmente, o Mizushima falando, legal, eu peguei essa ideia, gostei do que você fez e eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um pouco a mais, eu vou fazer modificações que mude os ingredientes que você me deu. E os ingredientes são ótimos. Pra continuar nossa piada, vou fazer você sofrer um pouquinho. Essa faca tá pequena, traz peixeira. É bem Eu vou rodar um isso. pouquinho aqui. Mas é interessante também, aí contrapondo um pouco o próprio vídeo que a gente tá reagindo, que ele fala, o sistema de hard magic, né, como você vê no clássico, tem muito mais questão de política, de envolvimento político, de essa questão de opressão e tudo mais.
E aqui no clássico, é um pouco interessante essa colocação, porque no final, por mais que o clássico vai pegar essa parte mais emotiva, mais épica e tudo mais, o fundo do clássico é justamente sobre isso. É. Porque até a caracterização étnica de Liori muda em função dos dois, justamente para entrar nessa questão mais forte do clássico no final, sobre uma nação oprimindo outra, sobre opressão racial. É muito mais. É um tropo de, vamos dizer assim, de segregação racial em termos gerais, que acaba ficando até um pouco mais forte no clássico em alguns aspectos. Não que não tenha muito no Brotherhood, mas ele acaba ficando muito mais restrito aos estivalianos. Aqui no clássico ele se expande e realmente pessoas marrons, no geral, são mortas e trucidadas no clássico. Não é só estivaliano. Ah, No Brotherhood, embranquecer a maior parte do povo. Não é uma crítica, é uma constatação. sim. Como ele se usa desse tropo para colocar mais coisas, para caracterizar logo essa tensão étnica dentro da coisa e essa tensão de conflitos já desde o começo e como ele muda toda a caracterização de Liori. Então dá pra gente fazer um vídeo só pra falar de as duas Liores dos dois, como ele mudou completamente a caracterização das duas cidades entre os dois animes, pra trazer essa questão que vai ser o ponto final da obra, inclusive parte do ponto final do filme de Shambhala, vulgo nazismo, quer falar mais de questão de segregação, ódio e extermínio étnico do que nazismo. Sim. Ironicamente, é quando ele começa a ir muito pra esse lado político que ele descamba completamente. Não tanto pela trama política, mas pelas questões ao redor que vai. Oi, Shambhala e seus tentáculos esquisitos no seu avião. Ah, não, aquela vila de Shambhala puta, é a coisa mais esdrúxula que eles puderam pensar, cara. Isso e, obviamente, o Archer de robô. O robô Archer lá, o Exterminador do Futuro. Porra, aquilo lá é foda. Mas isso daí é meio que o Mizushima ele pegando essa interpretação pra si. Eu vou fazer algo muito mais místico. Da mística em torno da alquimia. Não do uso matemático da alquimia. Não da lei da ação e reação que é possível dentro do que é descrito como o poder desse mundo. Né? E aí faz todo sentido ser soft power. E é muito louco como ele faz isso, porque mesmo que não seja tão matemático, ainda ele envolve outros fatores do roteiro que englobam esse poder. Só que às vezes o poder ele tá sendo muito mais usado como poder de fogo, de fato, do que de fato como um poder sistemático. O robô Archer, o que eu diga. Mas, enfim, ainda assim, é muito legal ver essas duas características que, de novo, elas não são preto ou branco. São conceitos que tem toda a metodologia de uso e a forma que você consegue catalogar esses conceitos dentro das obras, mas ainda assim ele consegue usar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e vai utilizando essas dosagens para criar o seu roteiro, para criar o seu sistema de poder, e isso é ótimo, porque, de novo, né, nada mais é um roteiro do que uma receita de bolo, do que um experimento na cozinha para fazer um prato. Por mais que tenha medições ali, ainda um toquezinho de tempero maluco para fazer o negócio funcionar, às vezes dá o seu toque próprio. Depende. Né? Você é o cozinheiro que segue a receita, usa balanço e faz tudo bonitinho, ou você é o cozinheiro que sai pegando as medidas na mão, fala, acho que tá bom, um pouquinho aqui, e o que sair aqui, a gente tá comendo. Ai, pois é. O importante é buchinho cheio. O importante é buchinho cheio. Hard não. De volta lá pras estátuas, esse tipo de habilidade é inimaginável mesmo para um alquimista que se especializasse em rochas ou manipulação de marionetes. Qualquer parte disso. Pro Hard, só de olhar, a gente sabe dizer se uma coisa é possível ou não dentro do sistema. A gente não precisa conhecer todos os poderes disponíveis, mas quando alguma coisa aparece, a gente consegue avaliar. A alquimia de Brotherhood é praticamente uma ciência. Existem pesquisadores, livros, estudos e metodologias.
A regra primordial é a filosofia que a autora propôs. Tudo é um e um é tudo. A habilidade de certos alquimistas transmutarem 100 círculos é justamente porque eles viraram os próprios círculos. Não eram só símbolos mágicos que guardam o poder dentro deles. Eles têm um uso prático de organizar a mente do alquimista. É para saber a direção do fluxo de energia, se é para construir ou desconstruir, qual material está sendo usado. Mas ver a verdade é tipo fazer um curso intensivão. Então ele não precisa dessa ferramenta que pula etapas por ele. E por isso a alquimia de Xing, um país muito distante, funciona de um jeito diferente. Ela pode atuar em humanos. E a gente aceita isso, porque apesar de contradizer o que veio antes, faz sentido da maneira que é apresentado. Eles entenderam que a regra sobre transmutação humana não é sobre a carne em si, é sobre a alma. E por isso a transmutação humana nunca funciona, porque não tem substituto para a essência do ser humano. Fazer o corpo é fácil, é pura técnica e lista de ingredientes. Mas a alma é tão poderosa que pedras filosofais são feitas de almas. É algo tão valioso e único que nada pode ser trocado por uma alma. E ao mesmo tempo, uma alma pode ser trocada por tudo. Essa é a regra primordial do Hard Magic em Full Metal Alchemist. Ser humano, com todas as suas falhas e virtudes, não tem preço. A versão de 2003 também carrega esse lado científico, até porque veio da mesma base, mas a execução é muito mais mágica e impressionante. São sempre poderes muito além da capacidade humana. A alquimia é uma arte nobre, e mesmo que todo mundo possa estudar, quem nasceu um pouquinho mais especial que os outros vai se tornar um alquimista muito melhor. Até a forma que cada personagem usa a alquimia é feito para deixar ela mais interessante e única daquele usuário. As regras mais básicas são quebradas constantemente nessa versão. Para fazer uma espada basta ter metal, dane-se a conservação da massa. Até a grandiosa pedra filosofal pode ser falsificada, ela só vai criar coisas de menor qualidade. Inclusive, o próprio clássico, ele é mais espertinho pra fazer isso, porque ele não cria só a pedra filosofal, ele tem um intermediário nisso, ele tem a pedra vermelha. Então ele pode usar os efeitos da pedra filosofal, só que em menor escala ou de uma forma mais desgastada. Que é o que acontece, sabe? A pedra do Cornelo é uma pedra vermelha. Ou uma pedra não finalizada. Você tem várias pedras não finalizadas, você tem vários fragmentos de água vermelha. Então você meio que explica um pouco desse power scaling criando subdivisões dessa pedra, ou do conceito primário da pedra. Então ele dá o jeito dele. Você torna a pedra filosofal algo ainda mais metafísico. Porque o que você encontra não é a verdadeira pedra filosofal. Diferente do Brotherhood, em que a pedra filosofal é a pedra filosofal, pô. É O conceito dela é isso. É a alma humana condensada, líquida, sólida, vermelha, sei lá, dependendo do estado. Mas é isso. Aqui é um conceito muito mais metafísico. Inclusive, é um conceito que não se alcança. A pedra filosofal, no clássico grande spoiler, é uma isca. É literalmente um MacGuffin de isca para atrair alquimistas pra questão ali do que a Dante tava querendo. Não, mas a pedra existe. A pedra em essência é a mesma coisa. A condensação. De alma. Sim, a pedra em essência é a mesma coisa. Mas vamos dizer assim, ela é muito mais alçada a outro patamar, vamos dizer assim. Sim. E ela é colocada de um jeito muito diferente, justamente porque tem esses intermediários que são a pedra vermelha. Sim, isso é verdade, E, inclusive, novamente, por mais que ela exista, a construção dela precisa do intermediário da pedra vermelha. Sim, porque a pedra vermelha... elas são as etapas para chegar ali. A ideia, inclusive, do clássico é Dante está por trás de tudo, ela precisa de lacaios para fazer as pedras para ela. E os chamarizes disso são todos os estudos e todos os alquimistas que são poderosos ou que têm acesso a esses recursos e todo o processo de estudo e de condensação desses poderes para ver quem consegue chegar ali.
Quem que é minha próxima cobaia pra fazer a minha pedra? E segue esse mesmo ciclo. Segue esses alquimistas que estão sendo escauteados pelos homúnculos para eles chegarem e fazerem isso. E, nossa, é um conflito completamente diferente do Brotherhood. E isso é maravilhoso! A visão do Mizushima de fazer uma conversa muito sobre esses dramas pessoais de personagens nesse ciclo de ser usado e usar os outros é muito louco. Tanto que quem acaba se sobressaindo por ter uma qualidade ou uma preocupação maior do roteiro, porque o Mizushima chega a um ponto que ele fala, cara, eu não tenho mais personagens, eu crio os meus, mas os que estão lá no clássico, no mangá, eu já usei tudo. Tanto que não tem a Olivier, não existe uma galera do Brotherhood aqui. Então ele começa a dar valor e função pra esses personagens que já estão na mesa. Pô, a Lust, por exemplo, é o melhor exemplo disso. Ele dá um puta escopo pra ela, dá um holofote gigantesco. Não tem Shin, não tem pessoal de Shin. Então, é muito louco o que ele faz. Eu acho isso da hora pra caramba. Ele ressignifica com... E, novamente, ele cria a versão dele. Sim. E isso é ótimo. Resumo, ele cria a versão dele. Exato. Mas o efeito principal de olhar pra essa história de um jeito soft tá justamente na parte que mais diferencia ela do original. A origem dos homúnculos é muito mais mística. Aqui eles são produtos do pecado de fazer a transmutação humana. O corpo humano por si só já é muito especial, seja lá o que isso significa. E por isso qualquer tipo de alquimia que envolva o corpo humano é muito maior do que deveria ser. Toda a busca nessa versão é pela existência física de ser humano. Os homúnculos querem se tornar completos. Os grandes vilões são consciências que a cada geração roubaram um corpo novo e usaram ele até o limite. É até irônico ver como a versão mais pé no chão valoriza a alma, e a versão mais mística valoriza o corpo. Ao final da série em Brotherhood, eles até poderiam ter transmutado um braço e uma perna pro Ed, talvez até um corpo inteiro pro Al. O que importava era a essência deles, e querer recuperar os corpos originais é mais pela ideia de se reunir com o que era deles de verdade. Na versão de 2003 eles recuperaram os corpos físicos, mas a que custo? O Ed foi parar numa realidade alternativa, e o Al perdeu todas as memórias desses 4 anos de aventura. Você, sem a sua experiência de vida, só o seu corpo, é você mesmo? Brotherhood é mais fechadinho, a história se conecta do começo ao fim, tá tudo interligado. E ele passa uma mensagem de engrandecimento do ser humano. A vida é o que nós temos de mais valioso. Em sistemas hard, a resolução dos conflitos é uma conquista dos personagens. Eles aprenderam, cresceram e isso é recompensado caso tenha um final feliz. A de 2003 é mais pra quem gosta do incompreendido, de colocar o ser humano no lugarzinho dele como alguém que nunca vai entender ou dominar a grandiosidade do mundo. Porque em sistema soft, a magia por si só nunca é a solução pro problema. Ela até pode dar o que os personagens queriam, mas isso não satisfaz eles, fazendo dar valor até mesmo como as coisas eram mais simples sem toda essa grandiosidade. Vou dar uma magia quase uma maldição. Parabéns pra mim. Misclick total foi pro outro vídeo. Parabéns, Tano. Parabéns. Caraca, bem quando eu fui pausar, pum, enfermidade Joy do nada aqui. A magia no clássico é quase uma maldição, vamos dizer. A alquimia é quase uma maldição. 100%. Desgraça, todo momento. 100%. Tipo, chegar no objetivo deles, eles meio que se amaldiçoam quando perdem os corpos e eles se amaldiçoam por tá indo atrás do corpo, né? Porque o valor, inclusive, pra recuperar os corpos no clássico é muito mais brutal do que no Brotherhood. No Brotherhood, se eles quisessem, eles tinham recuperado os corpos na metade do anime. Sim. Porque... Eles não queriam. Hã? Sim, mas porque teve todo aquele conflito de descobrir
o que é a pedra filosofal e fala, não, por aqui não. Exato. Não, Que eles não também têm no clássico. tem, mas é muito diferente de a metodologia ser muito mais clara de como você consegue trazer o seu corpo de volta e o poder místico que é tão grande a ponto de você ter que quebrar e cometer um monte de pecado, ou você talvez não ter o poder suficiente pra fazer o good end. Porque no clássico, inclusive, foi muito isso. Você não teve poder suficiente pra fazer o good end. Você deu um jeito. E o seu jeito ainda é péssimo. Ainda não resolveu nada. Isso foi trágico. Foi um final trágico pra caralho, inclusive. Pra quase todo mundo aquilo lá foi trágico. Bem, Sabe? pra quem teve um final feliz ali, Thunder? Olha, quem morreu feliz. Quem morreu feliz ali? Talvez a Lust. Talvez. Então, O obrigado. Hohenhai. O Hohenhai, ele morreu tranquilo. Ele falou, não, tranquilo. Aqui eu fui. Aqui eu fiz o meu trabalho. Eles... Legal. Nem isso. Puta que pariu, nem isso. Porque ele não morre. Ai, meu Deus. Ai, caralho. Né? Nem o Hohenhai. Enfim. O Hohenhai vai conversar com o Churchill no meio da Segunda Guerra Mundial. Esse é o final do Hohenhai. Pariu. Capaz. Cara, ninguém teve um final bom ali. É Ninguém. Porra, literal, desgraça pouco é bobagem. Todo mundo se caralho. lascou. Dá pra você dar uma interpretação de good ending na perspectiva de que os dois irmãos estão juntos, enfrentando ali esse nosso mundo, que é o mundo da Segunda Guerra, e que a guerra tá quase pra acabar. É, e ainda o próprio final de Shambhala é meio água de salsicha. Não, se você for pegar só o anime, o Não, good ending é que os dois estão vivos e buscando, vamos dizer assim, novos objetivos. Essa é a sua felicidade se você desconsiderar Shambhala. é. Mas ainda assim é separados. E quando juntam em Shambhala, mesmo ainda separa, né? Os irmãos Elric perdem completamente seu mundo de origem. Sim, Eles sim, são ainda é. impossibilitados de Exato, voltar. ainda é um preço alto. Sim, altíssimo. O Ed não recupera o corpo. É. Sabe? Então, a jornada por procurar, de fato, a cura mística do seu problema, você não tem sucesso. Você não consegue chegar naquilo. É bizarro, cara. Nossa, o clássico é tragédia pra tudo quanto é lado. E no Brotherhood, tipo, por você entender a ferramenta que você tá utilizando, a mecânica daquilo que você tá utilizando, você tem como resolver o seu problema. Só que não é como se resolve o problema depois de um tempo. É se eu quero usar essa metodologia pra resolver o meu problema. Porque quando eles descobrem, isso daqui é a Pedra Filosofal, vocês podem perfeitamente ter acesso a essa pedra, e vocês podem usar essa pedra, e tá tudo bem de vocês recuperarem o corpus, porque ninguém vai te julgar por conta disso. Porque vocês têm a pedra. Você tá com a pedra na mão. Ou você sabe que é uma pedra. E aí? Sabe, é muito louco, inclusive, como o último episódio, o penúltimo episódio, é muito legal como ele aceita isso. O Ed, pô, temos duas pedras aqui. Tem a pedra do... Tinha duas pedras? Era do Marco. Sim. Era uma pedra do Marco e... Tinha que esqueci que ia levar pra Xing. Ah, sim, o Lin. Eu tinha a Lin. pedra do Marco e do Lin. Sim. E eles tinham duas pedras e falaram, Ed, você pode usar a nossa... Ah, lembrei. Tinha mais. Tinha as tinha- do Kimble. É verdade, tinha do Kimble. Não, mas a do Kimble era do Marco. Não? Ah, eu não vou lembrar. Não, acho que a do Marco era outra, porque a do Marco... Não, acho que o Marco Ah. recuperou do Kimble. Foi isso mesmo, foi isso Mas o mesmo. Kimble tinha duas. Uma É, tava gasta. A gente não chegou a ver se ela de fato... Nossa, minha memória tá horrível a agora. minha também. Eu lembro que o próprio... O filho do... Fear lá, Sim. Selim.
Selim, isso. Ele tinha comido uma também. Enfim, não importa quantas, mas tinha pedras ali. Ó, quando o Ed tá com o seu braço de volta e o Al só é aquela armadura despedaçada, eles falam, fudeu, como resolve isso? Ah, então, você pode resolver com a minha pedra, você pode fazer o quê? O Ryan fala, ó, me usa pra você trazer o Al, porque eu tô bem com isso. Inclusive, ele falou, me usa, eu tô bem com isso. É meu último presente, minha última redenção como pai por tudo que eu fiz pra vocês. E o Ed falou, não! E não tinha por que ele falar um não. Mas isso é incoerente? Também não. É só sobre perspectiva. E eu acho isso foda pra caralho, porque o Ed falou, eu não quero fazer isso. Eu não vou usar nada nem ninguém. A gente vai voltar aos nossos princípios. Tanto que ele usa o próprio portão dele, a própria conexão da alma dele com a alquimia como preço. E tá tudo bem. E é engraçado. E é fantástico isso. E é engraçado que numa narrativa tão magia rígida, o final é flexível, porque o final é metafísico. É ele abdicando do conhecimento e das possibilidades presentes e futuras com a magia, com a mística, com a ciência desse mundo que é a alquimia, em prol de salvar a outra alma humana. Uhum. Sim. Sim. É sensacional. Ele inverte. Uhum. Ele inverte de um jeito muito legal. É sensacional. Porque, novamente, né, o clássico é muito mais físico o objetivo, é o corpo mesmo. É muito mais material numa narrativa que é muito mais metafísica. E aqui é muito mais. O final é muito mais metafísico numa narrativa muito mais material. Uhum. Inclusive, é uma ótima reflexão sobre como essa classificação de hard e soft ela tem seu valor quando você quer fazer determinados tipos de análise, mas nenhuma narrativa vai se encaixar necessariamente em todas numa caixinha bonitinha ali, Uhum. certinha. E uma reflexão muito interessante sobre como esses finais foram construídos nos dois Fullmetals. Sim, sim. Cara, eu acho que isso tem um valor, um grande valor de estudo pra roteiro. Porque se o roteirista tiver controle desses conceitos e ele souber aplicar, ele cria uma estrutura muito mais entendível. Até pra ele mesmo. Porque se ele tiver mais clareza de quando e como usar essas duas estruturas, ele vai conseguir manipular muito melhor, lidar, assim, vai conseguir articular muito mais o roteiro dele em aspecto de uso do poder. Isso é ótimo. Então, sei lá, para um roteirista em si, ele seria um campo de estudo muito bom caso ele precisasse. E é engraçado que existem até autores que eles fazem isso de uma forma mais automática, algo mais natural. O próprio Togashi. O Togashi, eu acho que se a gente pudesse coroar alguém como o cara que manja do controle de Hard Magic, é ele. O Togashi é biruta nisso. Sim, é um dos grandes. Então, é legal entender que existe essa estrutura narrativa, essa estrutura de desenvolver narrativamente poderes e como isso emprega. Muito bacana, cara. Sim. De fato. Acho que não tem muito a acrescentar no sentido disso, porque agora é só. Seria a gente ficar filosofando sobre pontos do anime como. A gente consegue achar exceções, essas duas separações, e são exceções interessantes de discutir, tipo o final. A própria questão de Xerxes e como foi construído o Xerxes, acho que a gente também pode discutir exceções, essa questão de hard e soft magic no Brotherhood. Sim. Mas acho que daí seria a gente muito ser chato e ficar pegando ponto a ponto dos dois. Mas ser chato não, a gente ser prolixo. Eu acho que seria uma discussão legal. É meio que aumentar a gama de exemplos. É aumentar a gama de exemplos, porque tem muito. Tem. E isso é legal de Fullmetal. A gente tem duas versões, em certas questões diametralmente opostas, em certas questões complementares, em certo, até determinado ponto, narrativas equivalentemente boas em qualidade em praticamente todos os aspectos.
e que a gente pode comparar e discutir de forma madura, se você assim quiser, e ver exemplos de roteiro e de adaptações muito interessantes. Sim, sim. Sem ficar com esse negócio de um é melhor que o outro. Não, vamos discutir de forma madura. Pois é, pois é. Que bom que Fullmetal ele dá esse campo muito rico pra gente minerar do jeito que a gente quiser. Nossa, tipo, cara, reassistir Fullmetal foi algo maravilhoso. Foi algo, assim, incrível pra mim. E quem sabe no futuro eu possa rever de novo, porque cada vez que você revê Fullmetal, parece que tem mais coisa ali. Fullmetal parece que não para de ter coisa. Não para de ter escopos pra você analisar, pra você refletir, pra você entender como tal coisa trabalha com o quê, qual era a perspectiva de tal personagem, como aquilo acontece, como Arakawa trabalha o seu roteiro pra desenvolver conflito, pra desenvolver mundo, perspectiva de personagem. Nossa, é maravilhoso. É simplesmente maravilhoso. E eu queria não apenas os animes, mas eu queria ler o mangá. Eu nunca cheguei a ler um mangá inteiro. Também deve ser uma coisa legal pra caramba de fazer. Nossa, Deve ser... uma experiência de uma review tripla, comparando pontos de perspectiva de construção de história e narrativa entre os 3 versões da obra. Talvez entre as 4, se você pegar o live action e for um pouquinho masoquista. Não, aí eu... Mas também é bom pra pegar um live action e ver a atrocidade que é aquilo, porque o live action é ruim. O live Eu action não assisti, mas eu Não, nunca ouvi ninguém elogiar muito. Talvez eu esteja sendo injusto, mas... Não, você não tá. Pode ficar tranquilo, é ruim mesmo. É muito ruim. É muito ruim. E outra... Mas é um estudo. É um estudo. Não, ele vale como um objeto de estudo, mas não como um proveito ali pra estar assistindo. Não, de pegar e comparar as perspectivas de construção. Uhum. Só que, né, o dia só tem 24 horas, né? A gente não tem tempo. Desculpa. E nenhum de nós está precisando fazer uma tese ou um TCC sobre narrativa ou sobre literatura para usar Fullmetal de um objeto de estudo. Mas recomendo vocês do chat, se isso cair em alguém que está fazendo letras ou alguma coisa de humanas, filosofia, etc, e queira fazer um TCC, ou dependendo, até quem sabe um mestrado, se você pegar um orientador legal, acho que dá pra tirar um mestrado disso daí, hein? Dá. Perspectiva de construção narrativa, ó, estamos dando a letra aqui pra vocês. Depois que a gente fizer agradecimentos, tá? Exatamente. Quem sabe, Maurício, um dia a gente faz um quadro lendo estudos acadêmicos sobre anime. Ia ser legal, cara. Ia ser legal. E tem gente que fez bastante coisa já sobre isso. Eu acho mais legal a gente fazer um quadro. Isso poderia ser um mestrado. Confiamos em você, chat. O nome do quadro é esse. Esta conversa poderia ser um mestrado. Agora o trabalho de vocês. Te vira aí. A gente tem um chazinho de Dog Whistle que, né? Não, aquilo ali tá simples. Aquilo ali é um TCC. Os meus padrões, aquilo ali é o TCC. Essa banca é rígida, muito cuzona, e a gente já tá saindo demais do assunto. Desculpa. A gente foi rápido demais no vídeo, porque muito bem, parabéns aí. Qualquer coisa no do canal, não é? Sim. Parabéns aí, acho que seu nome é Rafa, pelo nome do seu Twitter. Sim. Parabéns. Rafa, que não é o nosso Rafa. Não sou eu. Eu vi o chat tentando trollar e o povo vai ver a gravação falando que eu sou o Rafa. Eu não sou o Rafa, tá aparecendo meu nome aí embaixo. Parabéns pelo vídeo, muito interessante. Me quebrou minhas expectativas, eu achei que você ia ficar mais... Desculpa o preconceito, eu achei que você ia ficar mais vídeo de animezinho comparando, e não, isso aqui é hard, isso aqui é soft, dando exemplos de outros animezinhos. Se tu desse exemplo de alguns animes falando que era hard magic, eu ia te xingar muito, desculpa. Ele falou que o Togashi é hard. Sim. Puxei. Você sabe do que eu tô falando. Anime duvidoso. Eu sei. Mas parabéns aí pelo vídeo. Parabéns. E chat, vocês não têm o trabalho de mandar pro Thunder evolução e filogenia de Pokémon comigo junto, porque isso não vai virar um TCC de 5 horas falando de evolução e filogenia, que são temas chatos, mas interessantes. E que Pokémon cai um pouco mais no campo de seu de conhecimento, né? Entra em biologia. Exatamente. Então, Thunder, banlist.
Agora, a dar tempo. Banlist. Ai, ai,